Univesp TV, disciplina Algoritmos e Programação de Computadores 1, tema Biblioteca Padrão Python. Marcelo Manzato, professor. Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1 para a Univesp. Vamos dar continuidade então às nossas videoaulas. A gente viu até a nossa última videoaula alguns tipos de dados, o funcionamento de tipos de dados na linguagem Python. Vimos exemplos de uso desses tipos, como int, float, listas, tuplas e strings e booleanos. Aí a gente viu também maneiras de se fazer conversão de tipos usando a conversão implícita e a conversão explícita. E aí, nesta aula, pessoal, a gente vai ver agora um pouquinho mais, o que a linguagem Python pode nos oferecer para a gente desenvolver os nossos programas, tá? A tela se divide entre a apresentação de slides de fundo cinza e texto preto e a janela de vídeo do professor, no canto superior direito. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a biblioteca padrão em Python. Então, o que é essa biblioteca padrão? O que ela oferece, quais são as funcionalidades que estão disponíveis para a gente utilizar. Então, vamos lá. Além dos tipos de dados que eu já falei, que a gente já viu, a gente viu também algumas funções que são já pré-definidas e a gente pode utilizar elas diretamente no nosso código sem precisar fazer nenhum passo intermediário, Então, a gente viu, por exemplo, o uso da função sum para fazer uma soma de elementos de um conjunto, o máximo para retornar o valor máximo, o mínimo, entre outras funções também que estão disponíveis para a gente utilizar. Já, pessoal, a biblioteca padrão Python, ela oferece muitas outras funções e classes que são muito úteis para a gente desenvolver aplicações diversas para diferentes domínios. Então, esses objetos, essas funções, e classes estão organizadas no que a gente chama de módulo, tá? Então, você vai utilizar um determinado módulo que vai estar associado, que vai estar relacionado a uma aplicação, a um domínio específico. E aí dentro daquele módulo você vai ter diversas funções e classes para você utilizar no teu programa. E na linguagem Python você tem disponível mais de 200 módulos que podem ser utilizados para diferentes domínios de aplicação. Aqui a gente tem alguns exemplos de domínios de aplicação que vão ter módulos já pré-definidos. Então, por exemplo, se você quer programar um programa, um sistema que vai se comunicar com outros sistemas pela internet ou por uma rede de computadores, você tem módulos específicos para fazer a conexão, para fazer a transferência de dados entre uma máquina e outra. Então você tem várias funções e classes para trabalhar exatamente com essa parte de transmissão de dados. Se você quer programar, por exemplo, para a web, desenvolver um sistema web, um site, um comércio online, então você tem também módulos específicos para a programação web. Se você quer desenvolver interfaces gráficas, janelinhas e botões e mexer com gráficos, você também tem módulos específicos para isso. E assim por diante, para banco de dados, fazer acesso a banco de dados, funções matemáticas, tá?
geradores de números pseudo-aleatórios, né? Esses aqui são apenas alguns exemplos de domínios que podem ser, que existem, né, módulos específicos. Na continuação desse curso, pessoal, no Algoritmos de Programação de Computadores 2, que vocês vão ver no quarto bimestre, a gente vai ver como utilizar alguns módulos específicos como esses, né, para fazer algumas aplicações mais específicas, tá? A princípio, neste curso, né, que a gente está vendo aqui, que é o módulo 1, né, da disciplina, a gente vai ver apenas alguns módulos mais básicos cujo objetivo é exatamente mostrar para vocês como importar e como utilizar esses módulos na linguagem Python, tá? E além de outras coisas também que estão mais voltadas para a programação básica, como as estruturas de repetição, de seleção, né? Que a gente vai ver ainda nesse curso, tá? Novos slides com o título Módulo Math. No primeiro, 2 exemplos. Math.sqrt, 4 entre parênteses. Resposta 2.0. Math.log, 8,2 entre parênteses. Resposta 3.0. Mas vamos ver, a princípio, um dos módulos disponíveis, que é o módulo Math, para você trabalhar com algumas funções matemáticas. Então, a gente tem o módulo Math, né, que está disponível, né, na biblioteca padrão. Para você utilizar esse módulo, pessoal, quer dizer, para qualquer módulo, você precisa importar ele lá no teu programa, para daí você poder aí sim utilizar as funções que estão definidas lá dentro. E para fazer isso, a gente usa a palavra-chave import, tá? E o nome do módulo em seguida. E com isso, a gente já vai ter importado aquele módulo para o nosso ambiente, né? E daí a gente consegue, a partir do nome desse módulo, acessar funções específicas daquele módulo. Então, por exemplo, para eu calcular a raiz quadrada, a gente tem a função sqrt, que está aqui, e basta então eu colocar o nome do módulo, que é o math, ponto, o nome da função, sqrt, e entre parênteses os parâmetros da função. E aí ele vai executar aquela função daquele módulo math e vai te retornar o resultado. Tá? Mesma coisa para eu quero, por exemplo, calcular o logaritmo da base 2 do número 8. Né? Então, você chama math.log, aqui eu tenho o valor, e aqui eu tenho a base do logaritmo, tá? E ele vai te retornar lá o resultado. Tá bem? Aqui a gente tem algumas outras funções que estão disponíveis no módulo Math. A gente pode ver mais alguns exemplos, tá? Vamos lá. No segundo slide, há uma tabela com outras funções e constantes do módulo Math, dividida entre as colunas Function e Explanation. SQRT de x igual a raiz quadrada de x. Ceil de x igual a x entre colchetes e ponto e ponto. The smallest integer, maior ou igual a x. Floor de x igual a x entre colchetes e ponto, the largest integer, menor ou igual a x. Cos de x igual a cos de x. Sin de x igual a sin de x. Log de x, base igual a log índice base de x. Pi igual a 3.141592653589793 e igual a 2.718281
8284590045. Fonte Percov 2015. A seguir, o professor compartilha a interface do computador com o programa PyCharm aberto. Então, como eu falei para vocês, para a gente utilizar aquele módulo math, a gente tem que importar ele inicialmente, tá? Então, eu importei. E aí eu quero, por exemplo, calcular o logaritmo de 9 na base 3, tá? Ele vai me retornar 2. O 2.0 retorna um float, tá? Ele faz as operações no interpretador. Tenho também, por exemplo, math.sale de 5.6. Tá? Então ele vai arredondar para cima, né? Ele arredonda para cima aquele número. O contrário seria o floor, né? Que é arredondar para baixo. Floor. Tá? Você também tem algumas pseudoconstantes, tá? Então, por exemplo, o π, você tem definido ali o valor, né? 3.1415. O exponencial, né? Que é o e, você também tem o valor ali, tá? Eu falei que é pseudoconstantes, pessoal, porque você consegue alterar, né? Se eu quiser mudar o valor do π, por exemplo, para 2, eu consigo, né? E aí, se eu vou acessar novamente esse math.p, ele vai me dar um valor novo. Então, na verdade, não é uma constante propriamente dita, porque você consegue fazer a alteração disso. Apesar de que, quando você reinicia o seu shell, né, o teu terminal, se eu, por exemplo, finalizar esse terminal e abrir novamente e mandar importar de novo o módulo math e tentar verificar o conteúdo do pi, ele vai me voltar com o resultado correto, tá? A gente tem aí então várias funções que estão disponíveis neste módulo math. Tá? Ele volta aos slides. Um outro módulo que é interessante a gente ver por agora é o módulo fraction, que é usado para representar frações. Quer dizer, você vai ter numerador e denominador sem realizar, né, a divisão de fato dela. Você armazena o número exatamente na forma fracionária. E, quer dizer, com números reais, racionais, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma soma de 1 sobre 2 e 3 quartos, que vai te dar 5 quartos, né? A gente consegue fazer isso usando o módulo Fractions, tá? Novo slide com o título Módulo Fractions e o exemplo. 1 sobre 2 mais 3 sobre 4 igual a 5 sobre 4. Linha 1. Import fractions. Linha 2. A igual a fractions, ponto fraction, 1,2 entre parênteses. Linha 3. B igual a fraction, ponto fraction, 3,4 entre parênteses. Linha 4. A mais B. Resposta. Fractions 5,4 entre parênteses. Na sequência, o professor retorna o interpretador do PyCharm. Então, olha só, estou importando aqui o fractions, e aí eu vou definir então o primeiro objeto, que é fractions.fraction de 1 sobre 2, e o B, que seria fractions de 3 quartos, tá? Eu consigo fazer A mais B, e ele me retorna uma nova fração, que é 5 quartos, tá bom? Uma outra coisa interessante, né, do módulo Fractions, do tipo Fraction, na verdade, né, é que ele permite representar números que sejam muito maiores
quando comparado com o tipo float. Então, se eu faço, por exemplo, 0,5 elevado a 1075, isso vai te dar um número extremamente baixo, né, 0,0000 alguma coisa, só que aqui ele vai arredondar isso para zero. E se eu mudar essa representação, usar, por exemplo, né, a classe fraction, eu fazendo então isso daqui, né, instanciando inicialmente esse objeto como um meio, né, 1 sobre 2, e depois elevando à mesma potência, né, 1075, ele me retorna o valor correto, tá, que é 1 sobre todo esse número grande aí. Então, quer dizer, você consegue representar números mais precisos com essa representação, logicamente, tá? Mas, por outro lado, pessoal, usar o tipo float... No slide, o número 1 sobre 404804506614662 reticências 404804506614662. nas expressões, de modo geral, vai ser muito mais rápido do que usar o fraction, tá? Então, por isso que você acaba permitindo que você perca um pouco de precisão, porque a maioria das aplicações não vai precisar disso, né? Em apenas aplicações muito específicas você vai precisar de precisão muito grande, e aí você vai ganhar bastante aí em desempenho, né, de executar as expressões, tá bom? Muito bem. Então, essa foi a nossa videoaula sobre a biblioteca padrão Python. Imagem do professor em tela cheia. Espero que vocês possam ter entendido pelo menos como que importa bibliotecas ou módulos, né, no nosso programa e usar, né, as funções que estão definidas dentro de cada módulo. Como eu falei, vocês vão aprender sobre muitos outros módulos na continuação deste curso. Mas vocês já sabem agora, pelo menos, o como utilizar, né? Basta agora explorar, né, essa biblioteca padrão e ver as opções que a linguagem oferece para desenvolver os aplicativos conforme a nossa necessidade. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais. Univesptv.com.br